Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A adoção de tecnologias limpas nos processos produtivos da indústria brasileira vem crescendo nos últimos anos, especialmente no uso do ozônio como agente oxidante e sanitizante. A solução tem sido implementada em diferentes setores como alternativa aos métodos convencionais de higienização e tratamento. Na agroindústria, o ozônio vem sendo utilizado em etapas que vão do plantio ao armazenamento, com destaque para a sanitização pós-colheita e o controle microbiológico em silos. O ozônio, junto da tecnologia de plasma frio, são grandes aliados para algo que não apenas o produtor agrícola busca, mas todo meio corporativo, que é aumentar o lucro, aumentar o faturamento. O bom é que uma produção agrícola, uma indústria do setor agro, ela consegue, com a solução de ozônio Vier, por exemplo, aumentar lucro e faturamento por meio de uma tecnologia ambientalmente correta que não deixa resíduos químicos. Por exemplo, quando você utiliza a solução com ozônio bem aplicado no meio de uma plantação, seja maracujá, frutas, legumes, hortaliças, verduras, morango, o que for, nós conseguimos diminuir as perdas de produção, consequentemente aumentando a produtividade sem ter que plantar mais. Isso gera o quê? Faturamento, gera lucro no bolso do dado produtor. A prática contribui para a redução de perdas e prolongamento da vida útil de frutas, legumes e grãos, sem a necessidade de ampliar o uso de defensivos ou saneantes na indústria de alimentos. Os maiores potenciais causadores de perdas em uma dada plantação está ligado a fungos, bactérias, mas fungos principalmente. Uma vez que nós atuamos na raiz do problema, que é combatendo o fungo que causa doença lá na planta, nós não temos a doença. Se não tem a doença, não tem perdas. Se não tem a doença, não tem agroquímicos. Se não tem perda, você aumenta a produtividade, você aumenta o lucro. É isso que nós fazemos Brasil afora. O químico e CEO da empresa explica qual a diferença entre a aplicação do ozônio na indústria e a ozonioterapia. O ozônio, ele é um só. Assim como a molécula de água. A molécula de água que eu estou ingerindo aqui, que você tem ali na sua garrafa, ou a molécula de água do Alasca, são a mesma molécula de água. Então, o ozônio da ozonioterapia, o ozônio do agro e o ozônio da camada de ozônio é a mesma molécula. Ponto. Contudo, Alex, são diferentes máquinas, diferentes configurações, diferentes metodologias de uso. Então, são máquinas diferentes que, com configurações diferentes, você possibilita diferentes resultados. A molécula de ozônio é uma só, contudo, o maquinário, bem como a metodologia de aplicação, são diferentes, né? E a ozonioterapia, ela tem, inclusive, excelentes resultados no campo da medicina, só tem que cuidar com os charlatanismos que a gente ouve por aí. Ainda segundo Bruno, a tendência deste tipo de tratamento é seguir crescendo no Brasil. Um dos principais clientes que a gente consegue é aquele cliente que está buscando uma solução. Ele vê alguma coisa lá fora, ele vai para artigo científico, ele chega para a gente. O nosso desafio hoje para vender mais, Alex, é aparecer mais. Porque todo mundo tem um problema, só que nem todos sabem que existe essa solução e que ainda por cima é ambientalmente correta. Mas nós temos atuação em todos os estados do Brasil, equipamentos com Inmetro, diversas comprovações científicas mostrando que de fato funciona em água, em superfície. E é fantástico o resultado que ele atinge. Inclusive, não só no aumento de produção, mas também no shelf life, né? Você tem um morango ali que vai durar 5 dias na sua geladeira, a gente consegue aumentar para 10 dias, pelo menos. Mas não é apenas no agronegócio que o ozônio pode ser utilizado. No setor de bebidas, especialmente em cervejarias e indústrias de sucos, o ozônio tem sido incorporado à higienização de linhas de envase e tanques de fermentação. E nós vendemos ali os nossos sistemas de ozônio para a indústria de bebidas como um todo, vinícolas, cervejarias, indústria de água mineral, sucos, por exemplo. Uma das principais aplicações, são duas as principais. Primeiro, né, o tratamento da água de insumo. A água é o principal componente de um suco ou de uma cerveja. E essa água não pode ter micro-organismos, senão vai contaminar o lote como um todo. E quando você usar o ozônio bem dimensionado, você consegue, de fato, eliminar patógenos nessa água. Além do que, ele também pode ser utilizado, Alex, na etapa de desinfecção das garrafas. Hoje, comumente, se utiliza o que, Alex? Ácido peracético.
que gera resíduo ao fim do dia, que não é tão eficiente assim contra todo o espectro de micro-organismos. E se ficar uma gotinha de ácido peracético aí, Alex, vai deixar gosto na lata de cerveja, na garrafa de cerveja ou no tanque. E quando você usa o ozônio, por exemplo, você não tem esse problema. Então, quem mais busca a gente é quem está com problema. E esse é o principal cliente, é o mais fácil para comprar. Porque perdeu um lote, 2 lotes de cerveja contaminada ou de um suco que ficou com gostinho de ácido peracético e perdeu de milhares, dezenas de milhares de reais. E o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP, realizou na terça-feira a premiação relativa a mais uma edição do concurso de desenho Porto e Arte, promovido em outubro em comemoração ao Dia das Crianças. A iniciativa convidou os filhos dos colaboradores das empresas associadas a imaginarem e desenharem como seria o porto do futuro. Com muita criatividade, os pequenos artistas embarcaram em uma jornada rumo ao amanhã no Porto de Santos. Nesta edição, os vencedores foram Júlia dos Santos, de 7 anos, associada à Ecoporto, Heitor Borges, de 9 anos, associado à APS, e Eduardo Souza, de 11 anos, associado a Eldorado. Cada um recebeu um vale no valor de R$ 600 para a compra de brinquedos. E a nova safra de cana-de-açúcar deve ser menor em todo o país. A combinação de calor intenso, falta de chuva e queimadas reduziu a produtividade dos canaviais, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor do Brasil. Por isso, o etanol feito a partir do milho deve ajudar a equilibrar o setor. A seca prolongada, o calor intenso e os incêndios em parte dos canaviais paulistas foram os principais fatores que reduziram a produção de cana-de-açúcar na safra 2025, na comparação com a temporada anterior. Segundo esse engenheiro agrônomo, a produtividade média nacional deve cair quase 4%. Os principais problemas que essa restrição hídrica e esse problema de temperaturas causou foi o comprometimento dos desenvolvimentos canaviais. Tá? Então, essa falta de chuva, altas temperaturas, que já vem desde o final de 2023, afetaram diretamente o desenvolvimento vegetativo das lavouras, que acabou que resultou em plantas de crescimento mais atrofiado, mais secas, mais finas, com etanóis mais curtos e, consequentemente, redução de produtividade. Em relação em termos de qualidade, o principal impacto foi a redução do teor de açúcar, né? o ATR, o açúcares totais recuperáveis. Né? Então, essa restrição hídrica prejudicou essa concentração de açúcar nos cômodos das plantas. E também, outro problema sério que aconteceu foi que acabou que a cana ficou mais fibrosa, mais seca, né? Então, isso atrapalhou também o processamento industrial e a eficiência da extração do caldo da cana. A região sudeste, principal produtora de cana-de-açúcar do país, deve colher cerca de 420 milhões de toneladas, uma queda de 4% em comparação a 2024. A maior redução ocorre em São Paulo, estado líder da produção, com 18 milhões de toneladas a menos nessa safra, resultado das condições climáticas adversas. A produção total de etanol da safra deste ano, somando o que vem da cana-de-açúcar e do milho, deve chegar a 36.200 bilhões de litros. O volume representa uma queda de quase 3% em relação ao ano passado. Isso por causa da menor oferta de etanol feito a partir da cana. Por outro lado, o etanol produzido com milho deve crescer 22,6% em comparação com a safra passada. As usinas fazem as contas, elas têm a capacidade de mudar de produção de álcool para produção de açúcar. E o que a gente viu durante o ano todo, inclusive no ano passado, e até esse ano, até mais ou menos setembro, foi um direcionamento maior por questões de mercado. Tá? Porque o que está acontecendo ultimamente também é uma competição do etanol de milho, tá? E o etanol de cana. E o etanol de milho tem um custo de produção bem menor do que o etanol de cana. Por isso, esse maior direcionamento das usinas para o açúcar. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.